são as causas da dependência de drogas e álcool? Bom, o uso dessas substâncias, dessas drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, quando realizada de maneira abusiva, acaba trazendo para a pessoa vários prejuízos. Que prejuízos são esses? Prejuízos sociais, cognitivos, as relações de trabalho, de família, de amigos, né? Então, assim, acaba trazendo uma série de transtornos na vida daquela pessoa. A dependência, ela ocorre porque esse tipo de substância, ele provoca alterações neuroquímicas, né? E o uso constante dessa substância pode provocar alterações duradouras, tá bom? Então, pode mudar o humor, comportamento, o nível de consciência da pessoa, a percepção. Por isso que ela afeta muito a vida diária da pessoa que consome essa substância. Bom, diferente do que muitas pessoas pensam ou acham, eu considero o álcool uma das drogas mais pesadas que existe. Se alguém vir até a mim e perguntar, qual que você considera a droga mais pesada? A maconha ou o álcool? O álcool. A cocaína ou o álcool? O álcool. A MDS, Michael Douglas ou o álcool? O álcool. E o grande problema da sociedade é que o álcool não é visto como uma droga pesada, mas como algo festivo, comemorativo. Se você for comemorar algo, o álcool sempre vai estar presente, né? Então, assim, é visto como algo comemorativo, como algo festivo. E tem uma coisa que o álcool, ele é a única droga que tem 3 efeitos, que é dose dependente. O primeiro efeito é aquele em que chamamos de, entre aspas, solutar, né? É correspondente mais ou menos a 2 doses de whisky, de long neck, de Brahma, se for correspondente a cerveja, a shopping. E é essa hora em que o seu corpo entra em relaxamento, né? Você relaxa o corpo. Só que o que acontece? Esse é o ansiolítico, tá? Só que o que acontece? A gente nunca fica nessa dose, né? Porque se a gente ficasse nessa dose, a gente diria, isso sim é solutar. Então, o que você faz? Você aumenta a dose. Então, você parte para o segundo efeito, para a segunda etapa do álcool. No segundo efeito do álcool, é quando você começa a perder todo o seu filtro social. Você começa a ficar eufórico. Muitos vão se identificar aí, né? Começa a dançar. Quem não dança, né? Porque muitas pessoas dizem, eu não sei dançar. É só beber que já, né, vira dançarina de pista. Enfim, quem não dança começa a dançar, começa a beijar todo mundo, começa a se declarar, eu te amo. É aquela coisa, você fica todo eufórico. Você perde seu filtro social. Só que o que acontece? Você pensa, tá bom, tá, mas pode melhorar, pode ficar melhor. O que você faz? Você parte para a etapa 3 do álcool. Você passa a aumentar mais ainda a dose. E é nessa terceira dose que você entra em coma, né? Porque o álcool é a única droga em que você entra em coma. Na terceira etapa, no terceiro efeito do álcool, o que acontece? Você começa a chegar perto do coma. Como eu falei, o álcool é a única droga em que você chega perto do coma. É nessa hora em que quando você parte para a terceira etapa, é nessa hora em que o álcool, ele literalmente mostra ao sistema nervoso central que ele é um opressor, né? Então o seu cérebro começa a repetir coisas, você começa a falar 10 vezes a mesma coisa para a mesma pessoa. Você fica chata, é aquele bêbado, aquela bêbada chata, sabe? Aí você começa a ficar melancólico, começa a fazer drama, porque fulano me traiu, entendeu? E aí começa a dar em cima de todo mundo, beija todo mundo, fala com todo mundo e fica chato. Às vezes até cai. Bom, e como eu falei, o álcool, ele é a única droga em que você chega perto do coma.
Ninguém morre de maconha, ninguém morre de cocaína, né? Cocaína você morre de arritmia. Então, no momento em que você entra nesse estado, nesse terceiro efeito do álcool, você tende a broncoaspirar, você tende a vomitar, corre o risco de dormir, né? Então, assim, o álcool ele tende a mudar a capacidade, o comportamento da pessoa, o humor também da pessoa, tá? E cada vez mais que você vai bebendo, você vai ficando mais dependente dela, seu comportamento vai mudando e também vai criando ali tolerância, porque o álcool ele também cria tolerância. Então, essas são as causas de dependência. Bom, a próxima pergunta foi sobre como e onde encontrar apoio para esses dependentes, né? Então, hoje em dia já sabemos que existem tratamentos gratuitos, como por exemplo o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Social Psíquico para pessoas, né, que são dependentes de álcool, dependentes de drogas. E são especificamente para as famílias que estão em desespero por ter um familiar dependente, não tem uma condição de fazer uma internação, de pagar um tratamento particular. Então, o dependente ele pode diretamente ir ao CAPS ou ser encaminhado pelo médico da OBS. E lá, tanto o dependente quanto a família ela terá apoio de médicos, de psiquiatras, de psicólogos clínicos gerais, né? Bom, a outra pergunta foi como a família, como a sociedade, ela é impactada com isso. Como antes eu havia dito, o consumo do uso abusivo dessas substâncias acabam causando um vínculo de rompimento, de afetivo, né? De agressividade, o dependente fica mais agressivo, altera muito o humor, o comportamento, e com isso a família sofre, né? Os amigos sofrem, a sociedade sofre, as pessoas que o amam acabam sofrendo e, claro, o dependente também acaba sofrendo de certa forma. Como uma vez Confúcio disse, a maior vitória não está em nunca cair, mas em se levantar cada vez que caímos. Então, a minha mensagem de apoio é que vocês nunca esqueçam que existem pessoas que o amam, que se importam com vocês e que estão dispostos a ajudá-los sempre, né? Principalmente numa fase difícil como essa, porque não é nada fácil. E nunca se esqueçam de que, por mais pequena que a vitória seja, é uma conquista enorme, é uma conquista importante, né? Então não importa o quão pequeno seja o passo, o importante é nunca desistir, o importante é sempre se levantar e seguir em frente.